Olá pessoal, estamos aqui para trazer para vocês simplesmente a questão das orações coordenadas, certo? A aula hoje é toda voltada às orações coordenadas. Primeiro eu gostaria de trabalhar com vocês a estrutura, no caso orações coordenadas separadamente. Por quê? Porque vocês precisam entender a significação de cada elemento desse. Mais uma vez, reforçando para vocês, todas as vezes que eu falo a palavra oração ou orações, é porque eu trago para vocês as estruturas gramaticais trabalhadas em volta de um verbo. E onde eu remeto a vocês àquela velha história que verbo é ação, estado e fenômeno da natureza. Então esse verbo, tá? Todas as vezes que eu encontrá-lo dentro de uma estrutura, tá, textual, eu irei entender que ali existe a presença de uma oração. E coordenadas, porque automaticamente elas estão sendo colocadas uma ao lado da outra. Até porque nós trabalhamos períodos compostos por coordenação, períodos compostos por subordinação. Só que quando eu lido com coordenadas e elas são simplesmente colocadas um ao lado da outra, eu preciso que vocês entendam que a partir desse conceito, os períodos, eles são independentes, ou seja, eles não vão precisar um do outro para manter um sentido, porque o sentido deles já existe, certo? Então, o que é que vai acontecer então? Simplesmente eu vou agregar mais informação, vou trazer mais subsídio a respeito do que eu estou tratando com vocês, da fala, do texto, mas as estruturas, elas são independentes, certo? Então vamos lá. Eu trago para vocês duas estruturas. A primeira diz o seguinte: o tempo corria, ela crescia rápido demais. E no segundo eu tenho: eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Certo? Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês visualizem essas duas estruturas. O tempo corria, ela crescia rápido demais. Observe que quando eu digo o tempo corria e ela crescia rápido demais, automaticamente eu tenho dois períodos, tá, significativos, e esses dois períodos eles mantêm o sentido. Se porventura eu tiro um de perto do outro, ele continuará tendo o mesmo sentido, certo? Do mesmo jeito, quando eu digo eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Observe que eu digo eu queria convencê-lo, presença da vírgula, eu tenho mas, os argumentos não foram suficientes. Se eu retiro um elemento desse, de todas as formas eu terei, tá, o sentido. Nenhuma delas, nenhum período desse, ele ficará dependente do outro. Por quê? Porque o conceito de orações coordenadas é o conceito de independência. Ou seja, as estruturas, os períodos, eles são independentes entre si. Observe o período abaixo. Ele é inteligente e estuda muito. Agora vejamos o que acontece se separarmos os períodos em duas orações. Como eu falei para vocês anteriormente, oração, presença de verbo, tá? Então, quando eu faço isso, observem aqui no exemplo como está. Ele é inteligente. Aí eu pergunto, eu preciso acrescentar mais informação a respeito dele? Particularmente, eu já falei tudo. Ou seja, o que isso me remete? Que a estrutura, ou esse período, ele está completo, o sentido dele está completo, tá? E se eu disser, ele estuda muito, aí eu pergunto a vocês, preciso dizer também mais alguma coisa? Não. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? O que é que eu quero que vocês entendam? Que as estruturas, tá, coordenadas, elas estão uma ao lado da outra, ou os períodos estão um ao lado do outro, simplesmente fazendo o quê? Com sua independência e com o seu sentido, certo? Como você pode ter notado, as duas orações são independentes, tá certo? E isso deve-se ao fato de que elas não exercem
nenhuma função sintática uma em relação à outra. Observe que quando eu tenho independência, elas não possuem essa relação. Então, por esse motivo, eu não terei uma função sintática, que é diferente das orações subordinadas. As orações subordinadas, sim, na relação entre os dois períodos, ou os períodos, tá certo? Nessa relação, vai trazer, sim, ao meu conhecimento, uma função sintática. Já na coordenada não vai acontecer isso, certo? Então, vamos lá. As orações coordenadas são aquelas sintaticamente independentes, já vimos isso anteriormente, ou seja, elas não irão precisar uma da outra para manter, ou para expressar, ou para trazer, tá certo? Para o interlocutor um sentido. Ela sozinha, ela dará o seu recado. E nas orações, tá, coordenada, é importante dizer que esse tipo de oração pode ou não ser introduzida por uma conjunção. Aí eu vou trazer vocês ao conceito da estrutura conjuntiva. Vocês precisam entender que a conjunção é de suma importância justamente por quê? Porque são as conjunções, tá? São as conjunções que fará essa liga, essa junção, dependendo do sentido ao qual eu estou procurando. Então, a conjunção, certo? É de suma importância, eu preciso conhecê-las. E aqui não se fará diferente, porque eu terei presença de conjunção, tá? Mas a conjunção aqui, ela terá uma nova nomenclatura, ou seja, ela terá um novo significado. Eu conhecerei como síndeto. E todas as vezes que eu escutar essa palavra síndeto, e essa palavra ela vai me remeter à palavra conjunção. Por quê? Porque lá na frente eu verei que eu terei duas classificações para as orações coordenadas. Eu terei as assindéticas e as sindéticas. E a gente vai ver daqui um pouco. Certo? Então vejam só, vamos começar com as orações coordenadas sindéticas. Lembra que eu falei para vocês que síndeto me remete à conjunção? Então por que isso? Porque agora esses períodos, o que vai ligar o sentido desses períodos? Simplesmente uma conjunção, e essa conjunção ela vai estar presente, certo? Por isso que elas são classificadas como orações coordenadas sindéticas, porque existe uma conjunção. Então vamos lá. Essas conjunções, tá? Essas conjunções sindéticas, elas são conhecidas como aditiva, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Eu tenho 5 características diferenciadas de conjunção, ou seja, de síndeto. As aditivas são aquelas que dão a ideia de sequência ou adição. Elas somam, ou seja, eu acrescento mais informação. Eu falo muito mais além do que o que se espera. Então, essas orações elas são articuladas por meio de uma conjunção aditiva. E nem. Aqui eu vou dar a vocês só algumas conjunções. Por exemplo, eu não vou comer salada, nem tomar suco. Observe que entre o primeiro período e o segundo, eu tenho a presença da conjunção, tá? Da conjunção aditiva nem. Eu tenho agora as adversativas. E o que isso quer dizer? Aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Ou seja, é dito alguma coisa na primeira oração e de contrapartida você tem um contrário daquilo, certo? Então, elas são articuladas por meio de conjunção adversativas. Quais são elas? Porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, que também faz parte dessa estrutura conjuntiva, adversativa. E o exemplo, eu queria ficar em casa, porém, preciso ir ao banco. Observe a oposição que acontece no sentido. Eu queria ficar em casa. Aí lá na frente eu uso. Porém, preciso ir ao banco. Ou seja, eu faço essa oposição naquela situação do que eu queria. Certo? E para isso eu utilizei a conjunção coordenativa adversativa, porém. Agora eu trago para vocês as alternativas,
complementar, e alternância são aquelas que excluem o conteúdo da outra. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção alternativa. Ou, ora, já, quer. Então, viajarei de avião ou pegarei um ônibus. Então, o que é que acontece? Uma anula o conteúdo da outra. Ora chove, ora faz sol. Então, eis aí, mais uma vez, as estruturas alternativas. Conclusivas, quando expressam uma conclusão ou consequência lógica baseada na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção conclusiva, que são elas: logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso, tá? Fez uma cirurgia, por isso não irá à aula, certo? E, por fim, eu terei as explicativas, as orações, tá? Coordenadas, sindéticas, explicativas, porque estamos trabalhando as sindéticas, quando expressam uma explicação para o que é dito na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção explicativa. Que conjunções são essas? Porque, que e pois. Ela estava comemorando, porque foi aprovada, certo? E, por final, eu trago as assindéticas. Observem que as sindéticas são 5. Aditiva, alternativa, adversativas, conclusivas e explicativas. Mas a assindética, tá? Observe que agora a palavra síndeto foi acrescentado um prefixo a. Então, quando eu faço isso, eu nego a presença de uma conjunção. Então, a partir de agora, eu não terei conjunção. Ou seja, as sindéticas, as coordenadas sindéticas, sim, terão conjunção. As assindéticas, não. São aquelas que se encadeiam sem a presença de uma conjunção. Elas aparecem justapostas, separadas por quê? Por vírgula. Observe o exemplo. Os anos passavam, vírgula, a responsabilidade crescia, certo? Então, pessoal, um excelente dia para vocês e até a próxima.